falamos sobre Vasco em relação a SAF. O Pedrinho sabe da dificuldade de encontrar compradores nesse momento. O que ele está tentando? Alguém que financie o clube para que o Vasco possa colocar suas contas em dia, para que o Vasco possa alongar suas dívidas e fazer a recuperação judicial. Todo esse pacote permitiria ao Vasco ter mais valor no mercado. É o jeito de conduzir, é olhar no olho, é prometer e cumprir, sabe? Certas coisas que o homem faz e que não precisa do papel e da caneta. E acho que o Pedrinho fez isso com maestria. Maestria. E o Vasco mudou de patamar, mandou embora o Álvaro Pacheco na hora certa, deu sorte do Rafael Paiva fazer um excelente trabalho. Tem uma série de coisas. Como é que é a frase? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus acompanha os sortudos. Ele capacita quem tem capacidade, de fato, para realizar alguns fatos, algumas coisas. Foi um conjunto de coisas, o time engrenou, e hoje é uma realidade o Vasco disputar a Libertadores. Pelos seus próprios méritos, porque o Vasco pode ganhar do Botafogo na terça-feira? Pode. Pode. O Vasco depois tem, eu acho que é Fortaleza fora de casa. Ele pode ganhar o Fortaleza? Também pode. Inclusive, ele já ganhou o Fortaleza esse ano. O que eu quero dizer com isso? O Vasco pode, por seus próprios méritos, chegar à Libertadores de 2025. Mas, se for G9 e isso for facilitado, melhor. Por quê? Porque o patrocinador, a televisão, os jogadores, tudo isso terão uma motivação a mais para poder fazer um 2025 melhor. Eu, ainda em 2025, não tenho pretensões de títulos, a não ser o Campeonato Carioca, que eu acho que é do caralho. Eu acho fantástico ganhar o Carioca. Eu acho. Você tira um peso gigantesco das suas costas, porque depois você não tem tanta obrigação durante o ano, né? Eu estou dizendo times que têm pouco recurso. E hoje, o Vasco é o que tem menos recursos no Rio de Janeiro. Eu acho que o ano que vem, pelo cenário que está se apresentando, ele vai passar o Fluminense, ele vai ter mais receita que o Fluminense e mais expectativa do que o Fluminense, né? Mas hoje, em 2024, o Vasco é o que tem a melhor perspectiva. Então, se ele começar o ano ganhando o Carioca, eu acho que seria fantástico. Embora é pouco para uma instituição tão grande quanto o Vasco. Nós temos jogadores, eu concordo com você, nós temos jogadores no elenco do Vasco que eu tenho certeza, cara, absoluta, que passando toda essa tempestade, o ano que vem, esses mesmos jogadores que estão, não são todos, que estão no Vasco, vão ter uma tranquilidade que eles nunca tiveram ao entrar em campo. E você sabe que futebol tem a responsabilidade, mas tem também a ousadia, tem também a liberdade de ter liberdade, né? E os jogadores, muitos jogadores do Vasco, por sua personalidade, por sua falta de experiência, por sua ainda incerteza em relação à titularidade, não chegaram a jogar o que poderiam jogar. Por receio, insegurança, uma série de coisas que acontecem com o ser humano em qualquer profissão. O time do Vasco da Gama não entrou um jogo despreocupado. Todos os jogos com muita preocupação. E isso é muito difícil para o profissional, principalmente o profissional sem experiência, sem bagagem, né, sem quilometragem. Então, eu acredito muito em muitos jogadores que estão nesse plantel, acredito de verdade, que o ano que vem, zerado tudo, começando literalmente do zero, vai ter mais tranquilidade, mais intimidade. Não estou falando, não vai precisar trazer ninguém. Vai sim, vai precisar trazer titulares. Estou falando que alguns reservas vão entrar de uma outra maneira, porque
não vão entrar com tanta pressão. Você tem que ganhar, a gente tem que ganhar. Isso é muito, muito, mas muito complicado. Ganhar todo mundo quer. Agora, a necessidade de ganhar para não cair, isso é muito ruim, cara. Esse último jogo, vou te dar um exemplo. Esse último jogo, o Ryan jogou com uma tamanha tranquilidade aparente, participativo, com personalidade. Por quê? Porque já estava mais aliviado, cara. Está mais aliviado. Então, o jovem, quando entra, ele precisa entrar sem pressão. Você sabe disso. E até os mais velhos que estão no time têm uma responsabilidade um pouco maior, porque carrega muita gente, muitos profissionais em todas as áreas, não tem as costas tão largas para estar segurando a responsabilidade maior ou dobrada. Entendeu? Não, eu concordo com você. Eu entendo que a temporada do ano que vem, alguns jogadores vão estar mais leves, mais tranquilos, mais seguros, com mais confiança, principalmente da torcida, né? Eu acho que vai ter um conjunto, um coletivo. Acho que o Pedrinho vai contratar, vai trazer jogadores importantes que vão agregar valores à equipe e que o time vai subir de patamar. Mas eu estou falando especificamente dessa temporada. O Vasco chegou à semifinal da Copa do Brasil com chances, né, até os 36 minutos do segundo tempo. Nós estávamos lá, você estava comigo lá em São Januário. O que estava acontecendo? O Vasco estava levando a decisão para as penalidades. Aí teve a genialidade do Hulk, que fez um belíssimo gol, e o Atlético Mineiro acabou se classificando. Então, acho que foi um jogo de igual para igual, pelo tamanho do adversário. Mas não era isso, não era isso. E aí, se o Vasco no Campeonato Brasileiro, que deve ter 13ª, 14ª folha não, folha é uma das maiores, orçamentos do Campeonato Brasileiro, ele chega à Libertadores, é um feito gigante, na minha modesta opinião. É um feito gigante. É uma campanha sensacional do Paiva e companhia, né? Pedrinho, presidente, porque eu tenho informação que o Pedrinho tem agido muito diretamente no dia a dia com os jogadores. E isso tem deixado os jogadores encantados, porque geralmente nos outros clubes existe uma distância entre o presidente e os jogadores. E tudo que o Pedrinho promete, ele cumpre. Está prometendo até demais, né? Dá aumento a todo mundo, enfim. Mas isso é porque o coração dele é gigante. Um coração que transborda amor ao clube de regatas Vasco da Gama. E está tudo bem, né? Mas eu acho que é um feito gigante o Vasco, se o Vasco conseguir pegar a Libertadores. E eu acredito que Deus escreve certo por linhas tortas. Claro que eu queria o Vasco lá em segundo, terceiro, lutando o título do Campeonato Brasileiro. Mas acho que isso vai acontecer naturalmente. Como diz o nosso querido o nome dele, Xande de Pilares. Deixa acontecer naturalmente. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Mas uma vaga na Libertadores na temporada de 2024, na minha opinião, seria emblemático, seria sensacional. Então é isso, galera. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal Vasco 98. Já chega aí deixando seu like, se inscreve no canal. Beleza? Antes de mais nada, gostaria aqui sempre de agradecer aqui as imagens aí do canal do Nicola, canal aí do Mundo Ed, trazendo aí informações importantes sobre o nosso Vasco. Bem, galera, o Vasco agora que só joga na terça, né? Contra o Botafogo. Tá se preparando para esse jogo. Mas o campeonato, os bastidores do Vasco estão pegando fogo. Ontem a gente trouxe a informação aí, né, que o Fluminense sondou a situação aí do Hugo Moura. Inclusive o Vasco já abriu o olho, né? Tem que renovar o contrato dele. A informação também que alguns jogadores do Vasco também foram sondados aí por outros clubes, né?
caso aí do lateral Paulo Henrique, foi sondado aí pela equipe do São Paulo. Então, o Vasco tem que renovar, né? São jogadores que chamam a atenção. Então, é bom se prevenir. Sobre ontem também a gente abordou muito aí sobre a briga judicial que vai começar no Vasco. Então, o Vasco aí tem que se preparar bem, né, para essa briga, porque é o futuro do clube, né? Vai ser decidido aí na justiça. Então, vamos estar do lado aí do Pedrinho, né, para que ele consiga essa vitória aí na justiça, para a gente se livrar de vez aí dessa ACAP/777, que só vieram fazer o mal aqui no Vasco. Galera, informações também de bastidores aí, né? O Vasco aí já está no mercado, como a gente avisou, né? Já está no mercado. Final do ano vai ter uma reestruturação boa no Vasco. Marcelo Santana dificilmente fica no Vasco. O grande sonho do Vasco é o Rodrigo Caetano, como a gente já trouxe aqui. Pedrinho vai marcar uma reunião aí com o Rodrigo Caetano, final do ano. Assim como o Atlético Mineiro também tem um sonho dele voltar lá pro Atlético, né? Então, pode ser que o Vasco aí faça uma proposta aí para o Rodrigo Caetano comandar o futebol em 2025. E junto dele, que também o Vasco tem interesse, aí no zagueiro Rafael Tolói, né? A informação que saiu ontem na parte da tarde, né? É que o Vasco irá fazer uma proposta no final aí do campeonato. Assim como a gente já falou aqui, né? Ele deixou aberto a possibilidade. O Rafael Tolói quer jogar no Brasil e o Vasco aí tem interesse nesse jogador. Sobre Luca Orejano, a gente trouxe a informação ontem. O Luca Orejano vai ter uma conversa aí com o Pedrinho para ele ver se ele tem interesse em voltar pro Vasco. Pessoas próximas a ele falam que ele tá mais maduro, né? Queria se provar mais no futebol brasileiro. Então há boa chance aí do Luca Orejano voltar pro Vasco. Mas vamos aguardar. No final do ano terá essa reunião aí entre Pedrinho, jogador e seu staff, para decidir o melhor. E que seja voltando para o Vasco, né? Acho que é importante ele voltar aí pro Vasco para retomar, né, seu futebol que ficou devendo aqui. O jogador aí também que o Vasco observa é o Soteldo, né? Algumas pessoas aí em outra rede social aí diz que o Pedrinho gosta muito do Soteldo e vê com bons olhos a contratação dele, que não deve ficar no Grêmio para a próxima temporada. Então o Soteldo aí seria um alvo aí do Vasco para a próxima temporada. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Então é isso, galera. Essas foram as notícias de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Comenta aí embaixo o que você achou das notícias, o que você achou das opiniões aí do Edmundo, aí do Eric Johnson. Deixa a opinião de vocês aí, beleza? Até mais.